Durante 15 anos, eu estive à frente da gerência comercial, qualidade e gerência geral do Grupo Casa Hotéis, do icônico Casa da Montanha de Gramado e o Parador Cambará do Sul. Acredito que vocês conheçam ou já tenham ouvido falar. Mas foi há apenas pouco menos de 4 anos que eu e a Carol, a minha sócia, na Flui Consultoria Hoteleira, descobrimos os verdadeiros desafios que a hotelaria independente, principalmente de pequenos hotéis e pousadas, enfrenta no seu dia a dia. Se vocês vieram até aqui hoje para me ouvir falar de tecnologias que vão fazer milagres, maximizando a receita de vocês, ou como muitos prometem aí uma tecnologia que vai fazer o seu faturamento simplesmente multiplicar de uma hora para outra, ou de tecnologias que vão fazer otimizar o seu tempo, a sua energia com pouco trabalho, eu peço desculpas por desapontar vocês, por frustrar as expectativas de vocês, mas infelizmente eu não vim falar sobre isso. Eu espero nesses 40 minutos, 50 que nós temos aqui, trazer realmente um pouco da visão e do que a gente tem visto em termos de evolução na prática, na hotelaria independente. Para a gente falar um pouquinho de tecnologia, é inevitável que a gente fale volte algumas casas, algumas décadas atrás, e aqui eu estou vendo rostinhos jovens que muito provavelmente não viveram a hotelaria do passado. Eu quero saber de vocês, quem aqui considera a internet de alta velocidade relevante quando se hospeda em um hotel? Hoje é inevitável, né? Quem normalmente, após o check-out, avalia o hotel no TripAdvisor, sendo experiência positiva ou negativa? Pouquíssimos, né? E quem costuma não avaliar em canal algum? Não avalia no Booking, não avalia para o próprio hotel? Ou seja, se vocês não avaliam no Trip, avaliam em algum outro canal, certo? Parto desse princípio. Quem aqui trabalha com CRM já nos seus hotéis? E quem trabalha com RMS? Ninguém aí tem RMS na hotelaria? Sistema para revenue? Não? Então, ótimo. Como eu falei antes, para a gente bater esse papo aqui sobre tecnologia, eu resolvi trazer uma retrospectiva do que a gente viveu na hotelaria, principalmente a partir dos anos 80, quando nos anos 80, como vocês podem ver, nós tínhamos basicamente uma telefonia bem complexa e o fax era o que nós tínhamos de mais avançado na época para enviar e receber documentos com agilidade. Nos anos 90, chega a internet. Se vocês, quem aqui não lembra do icônico barulhinho da internet discada, nessa época, sistemas já saíram do DOS, como era antes, e passaram a funcionar minimamente com algumas funções os sistemas hoteleiros. Aqui também a gente já tem as chaves magnéticas e as televisões por assinatura era o grande auge da hotelaria. Então, era um diferencial da hotelaria chegar num hotel e ter uma televisão por assinatura. Eis que chegam os anos 2000 e junto aos anos 2000 chega a Wi-Fi, chega a internet por Wi-Fi. E o Wi-Fi era simplesmente uma inovação, tanto é que os hotéis se sentiam no direito de cobrar por ele. Muitos hotéis cobravam o Wi-Fi no início, principalmente nos apartamentos de hotel. Aqui nos anos 2000, a gente tem a chegada de Booking.com e Hotels.com, e lá nos anos 90, se muitos hotéis já começaram a criar seus websites e engatinhar na venda direta, é nos anos 2000 que então a gente tem o grande avanço da venda direta via online, via e-commerce, e a chegada das OTAs. Com isso, chega também no Brasil o RM com muita força, principalmente nos hotéis de rede. Junto com o RM, chegam os primeiros RMS, os sistemas de RM,
mas eles ainda eram muito reservados, pelo custo que eles tinham, a hotéis de rede. Então, os RMS nós não conhecíamos na hotelaria independente. Essas imagens, gente, eu tirei da inteligência artificial. E se vocês observarem, segundo a inteligência artificial, eles mostram a tecnologia muito mais evoluída na hotelaria do que efetivamente nós estamos atualmente. 2010, então, chega para o nosso mercado de tecnologia na hotelaria voltado ao comercial, os channel managers, né? Então, assim, antes tudo era trabalhoso, a gente tinha que fazer... Eu sou, assim, dessa época, onde a gente tinha que administrar os canais em 5, 6, 8 canais. E aí, quando eu fui fazer o curso de RM da Gabriela Otto, vim aqui para São Paulo fazer o curso de RM, eu voltei assim, enlouquecida. Meu Deus, a gente precisa flutuar muito mais as nossas tarifas, a gente precisa distribuir para muito mais canais. E o pessoal ficava louco comigo, porque tinha que fazer, quando resolvia fazer uma flutuação, era um trabalho de praticamente uma manhã toda. Então, chega o Channel Manager, isso foi uma grande reviravolta no nosso mercado, e muita gente, naquele momento, dizia, não, isso não é para mim, eu não preciso disso, é um investimento muito alto. Mas a gente sabe que isso durou muito pouco tempo. E em 2, 3 anos, os grandes channels do mercado estavam dominando não só os grandes hotéis, mas os pequenos perceberam que ou eles se adaptavam ou eles estavam fora. Surge, então, a década de 2020, e junto a esse início de década, a gente tem a chegada da pandemia de Covid. E junto da pandemia de Covid, então, muita coisa da tecnologia que nós achávamos que ia demorar aí, 10, 15 anos para acontecer, fomos praticamente forçados, enquanto hoteleiros e enquanto hóspedes, a fazer acontecer. Um grande exemplo disso é o check-in online, que alguns hotéis já estavam tentando colocar, assim como as companhias aéreas, que tivesse esse estímulo que o hóspede fizesse o check-in antes, né, da chegada ao hotel, e não acontecia. E aí, com a Covid, com a pandemia, houve também um avanço tecnológico, onde a gente viu muito mais ferramentas chegarem e oportunizar isso. Eu arrisco dizer que, passados 4 anos do início da pandemia, a gente, nesse aspecto, retrocedeu um pouco. Porque eu vejo, infelizmente, hoje, pouco estímulo dos hotéis para os clientes fazerem esse processo antes de chegar ao hotel. E aí, gente, quando a gente fala de tecnologia, é importante salientar que, se tecnologia vem de arte, é um termo grego, arte, técnica ou ofício, e logia, logos, é um conjunto de saberes, logo a tecnologia é um conjunto de conhecimentos, técnicas e ferramentas que são utilizadas para solucionar problemas e melhorar a vida das pessoas. E é isso que eu quero bater demais aqui hoje, porque, como muito bem salientado no painel anterior, quem estava aqui, pelo Marcelo, pela Ariadne e pela Maria José, a gente não pode ficar à mercê ou, muitas vezes, entender que aquilo que é bom para mim enquanto hoteleiro, eu não olhar se realmente eu vou estar facilitando a vida das pessoas quando eu implanto alguma tecnologia. Até porque o hóspede, ele não quer saber qual é o PMS que você usa, qual é o RMS, se você tem integração, se deu falha na integração. O hóspede quer ter a vida dele resolvida. E a gente, muitas vezes, esquece de olhar para isso. E aqui eu quero aproveitar, e eu espero que tenha alguém de tecnologia, e não só de hotéis, porque as empresas de tecnologia, infelizmente, ainda não, muitas delas, não vou generalizar, muitas delas não se deram conta de que elas também devem aplicar hospitalidade às suas empresas. De que um departamento de suporte precisa realmente solucionar o problema de quem está do outro lado.
Dando um exemplo, outro dia nós fazemos consultoria para hotéis. Outro dia eu precisei chamar o suporte de uma ferramenta. Eu fiquei durante 2 horas no chat com a pessoa, mandava prints, dizia o que eu precisava que ela resolvesse em relação ao que eu estava pedindo. Ela não me entendia. E quando eu falei para ela, olha, a gente pode fazer uma videochamada, ou tu pode me ligar para que assim a gente consiga se comunicar melhor. A resposta dela foi, o nosso suporte somente é via chat. Eu não consigo te ajudar de outra forma. A gente pode seguir por aqui. Então, aqui fica o meu puxão de orelha e eu realmente espero muito que as empresas de tecnologia evoluam em relação a isso, porque muitas vezes a promessa vem que vai resolver a vida da gente em 3 cliques. Mas quando vai para a operação, primeiro, nós não temos dentro dos nossos hotéis pessoas qualificadas para isso, nós não temos mão de obra suficiente para a implantação e, segundo, que muitas vezes a empresa também não te oferece todas as funcionalidades que ela disse que poderia te oferecer. E a gente não pode esquecer que tecnologia ela é um meio, nós nunca devemos olhar para ela como se ela fosse o fim. Porque nós não podemos exigir da tecnologia somente aquilo que o trabalho com consistência e inteligência pode nos oferecer. Quando a gente vê alguma ferramenta nova no mercado, e aqui a gente tem bastante casos nos estandes para olhar, para pensar assim, nossa, isso eu gostaria de ter no meu hotel, a gente tem que ter sempre em mente de que ele não vai te trazer um resultado em curto prazo. Nós vamos falar aqui sobre CRM, sobre sistemas de RM. E você implantar um sistema desses achando que em 2 ou 3 meses você já vai ter retorno financeiro sobre isso, é uma ilusão. Mas você ter a certeza de que com muito trabalho e com muita consistência ele vai gerar resultado, é a melhor forma de realmente você ver valor e não muitas vezes contratar algo, que eu acredito que acontece muito com vocês, contrata, passam-se 6 meses e diz, não era exatamente isso que eu precisava, não entregou tudo aquilo que eu queria. Mas muitas vezes não é por problema da ferramenta, é pelo problema de quem está no meio entre a ferramenta e a entrega, que são as pessoas. E nós que estamos, e aqui a minha fala é muito voltada para a hotelaria independente, para os pequenos hotéis, que muitas vezes não têm braços, né, suficiente, a gente precisa, muitas vezes em pousadas, é o dono, é o gerente que tem que fazer quase tudo dentro da pousada, ele não tem muitas vezes o tempo para se dedicar numa implantação. E aí ele terceiriza isso, e ao terceirizar e não acompanhar, vem grandes falhas, e ali ele percebe, depois de um tempo, que a ferramenta não entregou valor. Mas ele também não deu a devida atenção para isso. E aí a gente precisa escolher qual é a batalha que nós vamos enfrentar hoje, que batalhas que eu quero. Porque não são todas as ferramentas que são para o teu hotel. Não são todas as ferramentas que você tem condições de operacionalizar, seja por falta ou por braços humanos, seja financeiramente. Então, tem que entender aquilo que realmente é para ti. Até porque nós aqui estamos falando, e antes no painel também se falou, das novas gerações. A gente já tem chegando ao mercado de trabalho e ao mercado de consumo a geração Z, que são os nascidos entre 97 e 2012. A geração Z, gente, é a geração nativa digital. Eles já nasceram com os smartphones na palma da sua mão. Eles são a geração do imediatismo. Eles são a geração das soluções rápidas e com interação, porque a geração mais jovem valoriza muito mais a experiência do que os bens materiais. E junto da geração Z, vem a geração alfa, que são os pós-2012, e que, além de serem nativos digitais, eles são nativos digitais avançados, porque eles não vão conhecer o mundo sem a inteligência artificial. E aí aqui eu deixo uma reflexão. Muitas vezes a gente fica batendo na tecla, não, porque essa geração é muito difícil de lidar, principalmente no mercado de trabalho, né? Eles não entendem o que a gente quer. Não adianta.
eles não vão mudar. As coisas não vão voltar porque você acha que está errado. Nós precisamos nos adaptar à nova realidade. E essa nova realidade inclui o que eles querem. E aí eu pergunto para vocês, essa geração quer ser hóspede do meu hotel? Eu facilito a vida do meu cliente no processo de escolha, reserva e hospedagem? E daqui a 10 anos, a geração Z e a geração Alfa vai me ver como uma opção de mercado ou eu vou estar fora dela? Então, aqui não é dizer que tudo tem que ser digital, que nós temos que explorar a tecnologia, que tem que ser tudo sem contato, que não tem que ter recepcionista. Bem pelo contrário. Mas é nós entendermos quais são as necessidades e as expectativas dos nossos clientes. Quem é a minha persona? Quem eu atendo? De que forma eu realmente posso não sair do mercado? Porque lá atrás nós não tivemos escolhas. Ninguém hoje no seu hotel ou pousada que lá quando começou o Wi-Fi e disse assim, isso aí não vai vingar, isso aí é muito caro. Imagina que eu vou investir tudo que tem que investir para ter uma internet Wi-Fi. Ninguém que bateu o pé lá naquela época está no mercado hoje, porque não existe estabelecimento sem Wi-Fi, a não ser, claro, que você seja um empreendimento, um meio de hospedagem que vende isso como um grande benefício, como um grande diferencial de não ter internet para quem quer se desconectar. Então, assim, se lá atrás nós fomos praticamente empurrados por isso, nós não tivemos escolha, o que hoje nós não temos mais escolha? O que hoje a gente não tem mais como ficar em cima do muro se a gente vai ou não vai usar como uma funcionalidade no nosso hotel? Só que aí a gente parte de um princípio de que, apesar de tudo isso, o básico precisa continuar sendo bem feito. E aqui a gente estava num painel falando sobre governança, falando sobre limpeza. E quando a gente fala sobre limpeza em hotelaria, é tão óbvio, mas limpeza em hotelaria ainda envolve muito pouco de tecnologia, envolve muito de pessoas. E o básico bem feito, no meu ponto de vista, é um cliente, ao chegar no seu hotel, e essas são fotos reais, de uma amiga nossa que se hospedou aqui em São Paulo, num hotel que se vende como 5 estrelas, tá? E ela, ao chegar no hotel, encontra o lençol dela furado, a toalha de banho suja, o hotel com um secador de cabelo de baixíssima qualidade, e ele se vende como um hotel 5 estrelas com estilo marcante. Vocês realmente acham que a experiência, que o básico está sendo bem feito? Esse é um hotel de rede, que certamente ele possui todas as tecnologias que eu possa vir falar para vocês aqui hoje. Só que ele lá na ponta não sabe que a camareira não está entregando o quarto de acordo aos processos, porque eu me nego a acreditar que esse hotel não tenha processos claros de governança, só não estão sendo auditados. E aí vem o questionamento. O nosso básico, o teu básico, está sendo bem feito? Porque quando a gente parte para falar de tecnologia, o básico bem feito hoje é internet e Wi-Fi de excelente qualidade. O ano passado, eu e a Carol fomos fazer um cliente oculto em Minas Gerais, num resort. E no mesmo período que nós estávamos fazendo o cliente oculto, nós tínhamos que apresentar os relatórios para a diretoria no último dia de hospedagem. Nós não conseguíamos fazer o Wi-Fi rodar, os vídeos e o Canva rodar com o Wi-Fi do hotel. Nós não conseguíamos abrir o Canva com o Wi-Fi do hotel. Eis que na nossa apresentação, quando a gente leva a pauta o Wi-Fi ruim para dentro do cliente oculto, a diretora nos diz o seguinte: mas aqui é um resort, é um hotel de lazer. As pessoas não precisam de internet de boa qualidade.
Aí, será que aquela geração Z, que eu falei aqui, não estou nem falando de nós, que já somos muito, mas muito impacientes, será que aquele jovem de 15, 20 anos, quando ele se cansar de ficar na piscina, ou quando ele não tem mais saco, eu não sei nem se ele tem saco de ficar na piscina há muito tempo, ele quiser acessar a série dele quando ele estiver no quarto, ou mesmo na beira da piscina, e essa série não rodar, será que não é relevante para ele? PMS rodando bem, Channel Manager integrando com os diversos canais e realmente integrando, porque, como eu disse antes, para os sistemas de tecnologia, o que muito a gente vê é integra, funciona 100%, só que praticamente toda semana tem que ficar abrindo chamado com suporte, porque deu algum gap, porque não está mapeando direito com a OTA, porque deu alguma falha. É ter um motor de reservas amigável, é ter um GDI, um gerenciador de distribuição de internet, e, sim, um chatbot. E aqui a gente não falou do chatbot ainda. Chatbot, lá nos anos 2000, quando eles apareceram, virou uma premissa meio básica. Todo mundo tinha que ter o chatbot. Nossa, revolução. Inteligência artificial já começou lá nos anos 2000. Só que, assim como eu falei antes sobre qual é a ferramenta que serve para o nosso hotel, a gente tem que entender se o chatbot serve para o seu hotel, se você, por exemplo, é um hotel pequeno que vende como um grande diferencial seu o atendimento personalizado. Se você é uma pousada e vende, o meu atendimento é super personalizado, será que o teu cliente, quando entra no site do hotel, ele quer ser atendido por um robô e que, infelizmente, 99% das vezes ele foi mal parametrizado? Porque aí eles vendem um chatbot, tem um chatbot, lindo, legal, só que aí você não ensina o robô. Você implanta o chatbot e deu. Esquece dele. Esquece. Aí o cliente está lá fazendo perguntas, você tem a oportunidade de ensinar esse robô quase que diariamente para ir alimentando ele e você nem olha. Ou você não treina a pessoa que deveria estar olhando para isso. Então, gente, fica o meu alerta. O chatbot, eu adoro, eu sou fã, desde que eu não precise me estressar com ele, porque na maioria das vezes a gente digita lá a pergunta, e essa semana aconteceu isso, eu entrei num site de um hotel, fiz a pergunta, porque eu não tinha encontrado no site, eu já tinha reserva nesse hotel, e ele não tinha no site o ícone do WhatsApp, ou seja, eu não tinha a possibilidade de chamar ele no WhatsApp, eu só tinha a possibilidade de conversar ele no chat. Eu digitei a pergunta, ele não entendeu, aí eu coloquei atendimento humano. Eu fiquei 2 horas com o site aberto. Ninguém me atendeu. Se você também não está olhando para isso, certamente você está perdendo excelentes oportunidades de venda. E outra coisa é treinar as pessoas que atendem se você não vai colocar o chat, se você vai colocar um WhatsApp. Porque eu canso de dizer que muito pior do que um chatbot é um humano respondendo que nem robô. Qual é o valor da diária? 300, inclui café, tem disponibilidade? Sim. A pessoa não responde nada, a pessoa não vende, a pessoa está ali para ser um robô. Então, nesses casos, coloca o robô e parametriza. Porque o difícil é ser simples, né, gente? A gente está falando aqui de tantas coisas e realmente é muito legal, só que o difícil é nós sermos simples. Simples no trato. Simples em quando eu peço para o suporte, podemos falar de outra forma? Difícil é ele me dizer, claro, posso te ligar agora? Fácil é ele dificultar a minha vida e dizer, tem que ser por aqui e eu continuo não te entendendo. E aí a gente entra nos RM e sistemas de RMS. Eu parto do princípio aqui de que todos vocês já fazem minimamente uma flutuação tarifária, trabalham com precificação dinâmica, tem uma diversificação de canais de distribuição. RM é possível fazer de forma manual? Super possível. Lá em 2010, quando eu fiz o meu primeiro curso de RM, eu não sei como é que está hoje em dia, mas todo curso de RM era feito com planilhas de Excel.
Eu aprendi a fazer RM em planilha de Excel. E ainda é possível de fazer, e nós, na Flui, com os nossos clientes de gestão de RM terceirizada, a gente continua fazendo de forma manual para muitos dos nossos clientes pequenos. Só que esse é o nosso dia a dia. Quando que o RMS agrega para pequenos hotéis e pousadas? Quando você não tem a mão de obra, quando você, muitas vezes, é multifuncional em tantas tarefas e precisa, sim, fazer análise de dados, precisa fazer cruzamento de dados, precisa ter o timing perfeito para poder fazer essa otimização de receita. Se você tem um RMS que consegue te entregar dados com muito mais facilidade do que um PMS, muitas vezes, que você tem que tirar 20, 30 relatórios ali e não consegue fazer esse cruzamento de forma rápida, o RMS é o melhor canal, é a melhor ferramenta. Aí vem de novo a importância da pessoa por trás dele. Porque você contratar um RMS e não saber quais são as estratégias que você vai colocar lá dentro, de novo, você vai só se estressar com a ferramenta. Você vai achar que ela não serviu para nada, que passou 6 meses e, nossa, minha diária média continua a mesma, ou caiu minha diária média. Sim, você cadastrou os gatilhos errados. Você fez a sua estratégia de forma errada. Então, hoje tem excelentes RMS aqui no mercado. Oi, Climber. Tem excelentes estratégias, ferramentas de RMS no mercado, integrando, que antes era uma grande dificuldade, não integrava com PMS pequenos. A gente, na minha época de Casa da Montanha, quando eu orçava RMS, só integrava com TOTOS, ou eram RMS praticamente todos em inglês, que muitas vezes o pessoal de reservas não ia conseguir operacionalizar, eram caros, cobrados em dólar. Hoje em dia, ele está muito acessível. Então, vale a pena aqui na feira, quem ainda não tem, não conhece muito bem, e conhecer de quem tem os estandes aqui, se informar um pouco mais, porque a médio e longo prazo, ele vai sim trazer um aumento de receitas. Outra ferramenta que muitas vezes costuma ser polêmica, CRM Marketing. Antes eu questionei aqui se alguém utilizava a ferramenta de CRM. Pode levantar a mão de novo quem utiliza a ferramenta de CRM? Ninguém. Um só. CRM é possível fazer sem tecnologia? É. CRM é super possível de fazer em planilha de Excel. Nós somos um setor super privilegiados. Não existe o cliente entrar no nosso hotel sem ter cadastro, certo? Diferentemente de uma loja que muitas vezes é possível fazer uma compra e o vendedor não pedir cadastro, no hotel é obrigatório a ficha de registro de hóspede. Utilizar esses dados de uma maneira inteligente, sim, aumentam a nossa venda. Mas, de novo, precisamos treinar pessoas, porque não existe um CRM de boa qualidade se não tiver as melhores pessoas por trás delas. E aqui, quando eu falo as melhores pessoas, é lá na ponta. É o recepcionista responsável por pegar esses cadastros. Ontem nós fomos fazer check-in no hotel e o recepcionista pediu o meu e-mail. Ele estava com o meu documento na frente. O meu e-mail particular, pessoal, é o meu primeiro nome e o meu último sobrenome. Eu falei o e-mail, @gmail.com. Ele olhou para o documento. Eu não soletrei, porque eu pensei que ele tivesse visto no documento. Quando eu fui assinar a ficha de registro, o e-mail estava, tipo, lisnadaver@gmail.com. Eu risquei, coloquei o meu e-mail correto. Eu queria ser uma formiguinha para saber se ele foi lá e alterou o e-mail. Porque, na maioria dos casos, quando os hotéis decidem implantar uma ferramenta de CRM, e a gente já viu muito caso por aí, hotéis de 20 anos, de 30 anos, que utiliza sempre o mesmo sistema, dizer, não, porque eu tenho um banco de dados gigantesco, porque meu hotel tem 20 anos, nossa, eu devo ter aqui muitos leads.
E aí, quando vai disparar o primeiro e-mail marketing, a base é suja, porque o recepcionista botava qualquer e-mail. CRM marketing, muita gente ainda diz assim, mas o pessoal acessa e-mail ainda? Nossa, não está ultrapassado isso? Não, bem pelo contrário. CRM marketing começou a ser difundido por volta de 2005, 2010, mas foi apenas na década de 2010 que os CRMs para hotéis começaram a surgir. E tem uma frase do Guto Rocha, que é da PMWeb, um dos pioneiros em CRM para hotéis, que ele diz o seguinte: mídia gera receita, CRM gera lucro. Por quê? Porque o CRM pode te gerar a recorrência com o relacionamento, como a própria sigla diz. Só que isso não acontece em 6 meses. Eu implantar um CRM, eu preciso ir alimentando essa base, eu preciso ir fazendo esse cruzamento de dados e eu preciso entregar conteúdo bom. Eu preciso entregar conteúdo com relevância. Aí sim eu vou entregar o lucro que o CRM promete. E mais, gente. A venda direta ela é extremamente lucrativa, vocês sabem disso. A venda direta, eu sou a maior defensora de que a venda direta ela é o que tem de melhor para os hotéis. Mas, hoteleiros, nós precisamos pagar o preço por isso. Nós precisamos entender se a gente quer pagar o preço de ter uma expressividade na venda direta. Por quê? Porque, inicialmente, ela custa. Eu preciso ter um posicionamento de marca bem definido, eu preciso trabalhar com o meu marketing hoteleiro. Se eu não estou num destino que seja um destino desejo, eu, hotel, preciso ser o hotel desejo. Eu preciso trabalhar, sim, com as ferramentas de CRM. Eu preciso, quando esse cliente recebeu o e-mail marketing e ele já esteve no teu hotel e ele decide assim, eu acho que eu vou voltar lá. Depois de um ano, você continua se comunicando com ele, você continua fazendo a regra de relacionamento direitinho. E aí esse cliente resolve clicar no e-mail e dizer, vou voltar, eu quero reservar lá de novo. Aí ele clica, ele faz a cotação no teu site. E aí ele chega na Booking e a Booking está mais barata. E aí, por isso que eu digo que vendas é um tripé. É marketing, é comercial e é RM. E eles precisam andar juntos, porque não adianta de nada a gente estar num time de marketing super engajado, fazendo as melhores campanhas, o pessoal de vendas a 1000, e aí quando chega no RM, o RM errou a estratégia e lá na Booking está mais barato. Ele reservou o teu hotel? Beleza. Mas ele não te gerou o lucro que poderia te gerar nesse retorno dele. Aqui, gente, eu trouxe um case de um hotel lá do Rio Grande do Sul, chamado Estribo. O Estribo Hotel Estância é um hotel que fica numa cidade que não é turística, chamada Santo Antônio da Patrulha. Alguém conhece esse hotel? Alguém já ouviu falar? A Ana. O Estribo, no meu ponto de vista, ele é um case muito legal em CRM. Por quê? Porque ele entrega um CRM muito diferente, um e-mail marketing muito diferente do comum. Ele entrega conteúdo. Os e-mails, normalmente, que eu recebo deles, e eles não são clientes da Flui, tá? É um merchan gratuito aqui para eles. Eles entregam um e-mail marketing com muito texto. Muitas vezes, os e-mails deles vêm basicamente só de texto e zero imagem. Mas é um conteúdo gostoso de ler. Eles trazem um tom de voz adequado ao produto deles. Esse exemplo aqui, ali, Buenas Elis, eles me convidam, confere aqui e deixe a tua casa mais colorida. E aí, quando eu clico, eu sou direcionada para uma página que me diz quais são as flores que a Dona Marga, porque eles contam a história de quem é a Dona Marga que cuida do jardim do hotel, quais são as flores, as folhagens, os arbustos que a Dona Marga escolheu para fazer os jardins do hotel. Ela fala das espécies, de como cuidar
dessas folhagens, me dá várias dicas e só no final do e-mail, aqui não está rodando, mas só no final do e-mail tem um call to action. Não fala em promoção, não tem uma chamada agressiva, nada disso. E é raro eles fazerem chamadas de e-mail marketing agressivas. É muito raro. Vocês sabem, vocês imaginam qual é a taxa de abertura de e-mail de um hotel desses? A taxa média de abertura de e-mails marketing, taxa geral, gente, na hotelaria, é de 18% a 25%. Tá? Esse é o número que normalmente se trabalha numa média geral. A taxa de abertura do Estribo, dos e-mails do Estribo, é de 45%. Eles são o e-mail marketing é a segunda maior oportunidade de vendas que eles têm. Outro case que eu trago aqui é do Casa Hotéis. O Casa Hotéis já tinha uma venda muito expressiva, venda direta, antes da pandemia. Por volta de 2019, eles implantaram o CRM e começaram essa régua de relacionamento. Hoje, eles já calculam em torno de 20% de incremento na venda direta. É só por causa do e-mail marketing? Óbvio que não, gente. É por causa do relacionamento. E aqui, outro reforço. CRM, marketing, mas, antes de qualquer coisa, CRM é relacionamento. Então, é se relacionar no offline também. É ter esse relacionamento no offline. Um dado que eu esqueci de falar para vocês aqui, gente, percentual de venda direta do Estribo, 95% de venda direta. E ao falar com a proprietária do hotel, porque me chamou a atenção os e-mails deles, eu questionei, quanto tempo faz que vocês têm o CRM? Outubro de 2021. Ou seja, eles estão há 3 anos trabalhando com consistência. Consistência. Toda semana entregando um conteúdo. Custa isso? Sim. Eles têm uma agência, eles têm toda uma estrutura, eles investem em tráfego pago, eles captam lead, custam. Mas eles estiveram dispostos a fazer bem feitos para pagar o preço de ter essa venda mais lucrativa. Então, a gente precisa escolher, eu quero isso, não quero, está tudo certo. Vende pela Booking, faz teu mix pela hotéis.com, pelas operadoras e esteja disposto a pagar a comissão, entendendo que esse comissionamento é o teu custo de marketing. E está tudo certo. Porque existe muitas vezes na hotelaria uma premissa de colocar todo mundo na mesma caixinha. Ah, não, mas você precisa vender direto, você tem que ter o esforço do direto. Muitas vezes você não tem condições de fazer esse investimento mais robusto em marketing. Ou você não quer isso. Mas aí entenda, não reclama toda vez que entrar uma venda e você, no final do mês, tiver que pagar a fatura da Booking. Porque o que a gente mais vê é o pessoal colocando assim, nossa, tu viu a minha comissão esse mês? Tu viu quanto foi o meu custo? Sim. Sinal de que você vendeu. Agora, se você não fez nenhum esforço para vender direto, não é melhorar o site, não é tirar foto bonitinha. É um conjunto de estratégias que vão fazer, sim, melhorar. Falando de sistemas de upselling, e aqui eu já parto para outras ferramentas que também são possíveis e que são excelentes para maximizar a nossa receita no dia a dia. A gente sabe que tem sido cada vez mais difícil, ano a ano, aumentar taxa de ocupação e diária média. A gente sabe que o mercado está mais concorrido. A melhor maneira, muitas vezes, é nós trabalharmos com o aumento geral do ticket médio. É possível fazer o envio para clientes, oferecendo, né, o cliente já fez a sua reserva. Aí, 7 dias antes, você coloca um processo lá na recepção, para o teu concierge, para o teu recepcionista, dizendo, pessoal, vocês têm que mandar um e-mail ou um WhatsApp para esse hóspede oferecendo uma categoria superior, porque ele pode vir a escolher um apartamento superior. Só que muitas vezes o recepcionista não faz,
ele faz quando ele tem tempo, ele faz da maneira errada, o cliente não entende isso como valor. Hoje nós temos ferramentas que você consegue automatizar, que integram com o PMS e que você ali já coloca qual vai ser a diferença do standard para o luxo, quais são os extras que você oferece no teu hotel, é a chance de você colocar, quando é reserva de casal, quero oferecer um opcional romântico, cadastrar o opcional romântico, colocar fotos bonitas. E aí, muitas vezes, esse cliente, ou ele reserva antes, porque ele viu o e-mail e ele ficou curioso com essa oferta, ou ao chegar no hotel, ele já sabe disso e quando o recepcionista aborda no check-in, a chance é maior de conversão e de realmente fazer esse aumento de ticket médio. Programas de cashback e de lealdade. Muita gente sabe hoje que no varejo tem os programas de cashback, as milhas, mas infelizmente na hotelaria ainda eu vejo como algo pouco explorado. E no nosso trabalho de consultoria, e nós não vendemos tecnologia, nós vendemos serviço. O nosso trabalho é de muitas vezes fazer curadoria e encontrar as melhores ferramentas para o cliente. Muitas vezes, nesse processo de curadoria, a gente ainda não encontrou os melhores, um sistema de cashback, um programa de fidelidade que faça integrações. E aí, muito ainda tem que acontecer de forma manual. Mas é uma excelente ferramenta para você conseguir fidelizar, para você conseguir manter esse teu cliente dentro de casa. Ferramenta de gestão de reputação e de feedback. Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, era comum nós irmos em hotel e, ao fazermos o check-out, receber uma ficha de avaliação, onde nós marcávamos com xizinhos, fazíamos as nossas sugestões. Virou arcaico isso, né? Ninguém mais faz. Só que a gente abandonou ele. Ninguém mais faz o analógico e poucos fazem o digital. Então, a gente não manda mais mensagens para os nossos clientes sabendo como foi a experiência dele no hotel. A gente não estimula para que ele nos conte. E, infelizmente, tem muito hotel que não quer nem saber. Só que vocês sabem qual é o percentual de pessoas que costumam falar para o hotel que eles não gostaram? De 4% a 5% dos clientes insatisfeitos reclamam para a empresa. A maioria simplesmente abandona a marca sem comunicar a sua insatisfação. Sabe o caso lá da toalha suja e do lençol rasgado? A minha amiga não falou para o hotel. Ela não avaliou na Booking, ela não avaliou no TripAdvisor. Ela simplesmente mandou para todos os amigos dela que costumam vir a São Paulo e precisam de hospedagem em São Paulo. Ela fez o trabalho para nós. Agora, para a empresa não faz ideia do que muitas vezes está acontecendo lá na ponta. Então, sim, aumenta a receita se nós cuidarmos do que o nosso cliente está pensando, do que o nosso cliente está falando a nosso respeito. Esse é um print de uma tela do TripAdvisor de um hotel. Das 4.661 avaliações que ele tem no TripAdvisor, 6 não são excelentes. Sabe que hotel é esse? O hotel lá de Gramado, o Colline de France, que foi escolhido em 2021 e agora em 2024 como o melhor hotel do mundo. Em 2022 e 2023 ele ficou na 2ª e 3ª posição. E aí, quando ele ganhou o prêmio, muito polêmico, as pessoas ficaram assim. Ele não merece isso. Tem muito hotel melhor pelo mundo. E eu concordo. Eu acho que tem muitos hotéis bons no mundo todo para ganhar esse prêmio. Mas a gente não pode desmerecer o mérito de um hotel que, mesmo após conseguir um prêmio com essa magnitude, com a mídia que ele alcançou, ele consegue manter, por causa da expectativa que as pessoas têm no hotel, ele conseguiu manter as expectativas e não ter nenhuma avaliação ruim
ou horrível. E só aumentar a quantidade de avaliações excelentes. Vocês têm ideia enquanto esse hotel maximizou a receita deles, sendo um hotel novo? Se eu não me engano, ele abriu em 2019. Em 3 anos, ele aumentou em mais de 300% a diária média dele. Ele é um hotel que hoje, em Gramado, faz cerca de 85% de ocupação ano. Ah, tem muita gente curiosa que vai? Tem. E lá dentro de casa, eles estão fazendo o trabalho bem direitinho. Porque toda essa gente curiosa, provavelmente, tem muitos ali no meio que vão loucos para depois dizer, quero só ver o que eu vou achar do hotel. Então, sim, a gente precisa cuidar do que os nossos hóspedes estão falando, o que eles estão pensando de nós. E se a gente já entendeu que trabalha com hospitalidade, o nosso diferencial competitivo está na forma como nós fazemos o nosso cliente se sentir. Então, eu preciso reforçar para vocês que não adianta nada nós falarmos tanto de ferramentas, tanto de tecnologia, se nós esquecermos que, apesar de qualquer coisa, nós trabalhamos com pessoas e nós trabalhamos com hospitalidade. E para que a gente possa encerrar e eu possa abrir para vocês as perguntas, amanhã é dia do gaúcho lá no Rio Grande do Sul, amanhã é 20 de setembro. Eu trouxe uma foto de um churrasco bem suculento e eu queria que vocês levantassem a mão. Quem acha que o ponto certo do churrasco gaúcho é mal passado? É sangrando. Só temos um aí. Quem acha que é ao ponto? E quem acha que é ponto mais? Bem passado. Todos vocês que levantaram a mão estão certos. Porque eu acredito que vocês levantaram a mão baseados nas suas escolhas, baseados naquilo que vocês preferem. E o ponto certo é aquele que o cliente gosta. Então, gente, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é: olhem para o cliente sempre. Observem aquilo que o cliente de vocês gosta. E, a partir disso, vocês fazem as escolhas. Tá bem? Inovação para pior deve ser combatida. Vamos pensar, essa frase é do Nizam Guanais, publicitário que eu adoro, inclusive os textos dele. E, coincidentemente, essa semana, depois que eu já tinha feito a palestra, eu abri o Instagram dele e tinha um texto que ele escreveu, acho que para o Valor Econômico, falando exatamente sobre o quanto a tecnologia estava dificultando a vida dele, porque ele construiu uma casa e colocou tudo automatizado dentro de casa, porque prometeram para ele que agora, com o controle remoto, tudo funcionava. E ele disse que ele tem que ficar andando com a caixinha de som portátil, porque ele não consegue conectar pelo controle remoto. Aqui eu deixo o meu contato de WhatsApp. Quem quiser me chamar, fique à vontade. O Instagram da nossa empresa, da Flui Hotelaria, o nosso site. E nós temos também um podcast voltado para a hospitalidade. Está aqui no Spotify, é o Fluicast. E eu convido vocês para acompanharem também o conteúdo por lá, porque a gente procura trazer sempre convidados que casem com esse assunto da hospitalidade. Tá bom? Muito obrigada.